Fala galera da twitch.tv/ZamoraFPS, como vocês estão? Eu sou o Zamorano, responsável por esse quadro que está fazendo o maior sucesso entre a galera do CS, o Legends. Quem será o próximo Legends? Quem será o Legends de hoje? Bom, vamos lá. Primeiro aquelas dicas mais tranquilas, né? Acho difícil alguém descobrir quem é essa pessoa, quem é esse jogador, esse personagem do Counter-Strike. Vou dar uma dica. Não vou dar dica, não. Vamos lá. Nome completo. Nome. Vamos pelo nome. Charles Fonseca. Idade. 50 anos. Temos aí um old school, hein? Cidade onde nasceu. Belo Horizonte. Já podemos imaginar que hoje é um jogador mais da comunidade mineira, né? Lembrando que, por enquanto, tivemos somente jogadores de Brasília, né? Times pelo qual atuou. Agora vocês vão ter uma chance aí, hein? You Never Know, Fire Games, Open Games, 69, Tio Deco e Brutality. Galera, eu tenho a honra de apresentar para vocês o pai do CS, né? Podemos dizer assim? O homem mais esquilado, o pai mais esquilado, com vocês, Charles Brasil. Fala galera da Twitch TV/Zamora FPS, estou aqui com esse grande homem, esse personagem icônico, essa pessoa que eu não tenho nem palavras para dizer o quanto é gente boa. Charles Brasil, obrigado por ter aceito o convite do Legends, meu rei. Fala, Zamora, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí pela Twitch. Foi uma honra aqui. Vamos aí bater um papo aí. Vamos bater esse papo, Charlão. Como é que estão as crianças? Tudo bem? Tudo jóia. Ontem o Henrique jogou um campeonatinho, né? Classificou aí para vaga para o close do Katowice, né? Tá bem. Sim, Vai jogar aí MRI segunda já, né? Amanhã, né? Começa aí MRI. Tá caminhado. massa. Charlão, vamos lá. Já te apresentei, já falei seu nome, sua idade, os times que você passou. Vamos já começar, como eu costumo falar com meus entrevistados, bem lá atrás. Eu queria saber, Charlão, qual foi seu primeiro contato com o Lan House? Ano, Não precisa nem ser o ano, qual foi o seu primeiro contato? Não sei se foi cara, imprimir alguma coisa, foi jogar. naquela época, como o computador era coisa digamos assim, para rico, a gente tudo era na Lan House, né? Então, qualquer coisa que você ia fazer, tirar uma Xerox, fazer qualquer coisa, você ia para Lan House. E aqui tinha uma Lan House no shopping, que era muito top. Tinha duas Lan House no shopping que eu gostava de ir. Então, o primeiro contato aqui foi na Lan House do shopping. Foi aquele shopping naquela avenida famosa ali? Como é que é o nome? Isso, lá na Rondon, no Center Shopping. Tinha Exato, exato. Acho que Tinha foi lá que eu uma conheci estrutura vocês. lá, lá tinha uma estrutura lá top e era interligadas lá, era engraçado que era do mesmo dono, então tipo assim, cabia umas 50 pessoas em cima e mais umas 50 embaixo, então aí fazia o frevo lá no final de semana, ele levava a garotada pra lá, todo mundo pela house. Charlão, e qual foi seu primeiro contato com o CS? Já vamos dar um pulo, né? Você já falou como foi seu primeiro contato com a LAN. Eu preciso saber agora qual foi seu primeiro contato com o CS competitivo. Quando você decidiu montar um time, se já foi com os meninos, se não foi, qual que era a sua ideia? Já foi com os meninos, né? Já era um ponto do CS 1.6, né? Eu comecei a jogar no 1.5. Aí no 1.6 isso surgiu de forma natural, tá, Zamora? Então, assim, a gente ia indo pra LAN, brincando e jogando, né? E assim, viu que o negócio dando liga aí, de repente falava, vamos montar um time, vamos ficar jogando os campeonatos, porque naquela época tinha muito campeonato em Uberlândia região. Era muito aquecido, né, essa questão de jogar campeonato. Então, assim, todo final de semana tinha um campeonato aqui em Uberlândia, em Caldas, então assim. Aí a gente resolveu montar o time. O primeiro time que a gente montou foi eu, o Lucas, o Henrique, o Charlinho e o XL. Então, o primeiro time nosso da Lan House que a gente montou. Eu jogar o XL, batedor de papo de Brasília pra caralho, vocês devem conhecer. O Scalil. Sim, sim.
Escalhou Então esse gente foi o primeiro boníssima. time que a gente começou a nossa empreitada aí nos campeonatos do dia a dia. Massa. Eu tinha colocado uma pergunta aqui, mas acho que essa pergunta ela vai atropelar um pouco as outras. Então já vou te fazer uma pergunta e depois a gente vai e eu vou chegar nessa pergunta que eu quero fazer. Qual que foi a line-up que você considerou ideal nos anos que você jogou? Quem você escolheria para jogar com você? Você e mais 4 pessoas. Pode ser do nosso Daquela é, cenário, do nosso é, cenário. você fala para aquela época que a gente jogava ou você fala no cenário atual? Não, para a época que você jogava. Ah, então naquela época lá, era eu, o Charlinho, assim, na verdade, eu, os três meninos, e naquela época o Osama, né? O Osama jogava pra caramba. Então, assim, a line era aquela. Tanto que a gente começou com essa line, né? Então a gente fez um time que a gente gostaria de ter. Então, essa era a line pra mim que eu botava fé. Charlinho, o Osama era o capitão do time? O Osama era o capitão. Quando ele entrou como capitão. Antes do Osama entrar, era o PBF. E Então ele pôs ordem na casa. você atribui a evolução do time. Na verdade, eu acho que a evolução de vocês ela veio natural e ela veio com as derrotas e a coragem que vocês tinham de jogar campeonatos no qual provavelmente vocês não iriam ganhar. Por exemplo, eu lembro que vocês foram muito para Brasília, né? Então, assim, eu acho que posso estar errado. Se eu estiver errado, você pode até me corrigir. Mas acompanhando vocês como eu acompanhava, porque éramos vizinhos de cidade, tínhamos amizade, eu via vocês indo para Brasília e eu comecei a pensar, eu falei, mano, esses caras estão só tomando porrada, uma hora eles vão começar a bater. Você atribui a evolução sua, dos meninos, do time num conjunto a essas derrotas? Sim, eu acho que a resiliência fez parte disso, né, Zamora, porque, como você bem falou aí, a gente jogou muito campeonato, a gente apanhou demais, e sempre é um aprendizado, né, então a gente começou basicamente, eu falo que os meninos eram muito bons de mira, então assim, dificilmente de mira você não ganhava deles, só que eles ainda precisavam trabalhar aquela questão de team play, essas coisas, né, então à medida que isso foi acontecendo, o time foi criando forma, tá? Então, essa resiliência da gente participar dos campeonatos, de jogar. Porque, cara, eu acho que isso aqui em qualquer profissão, né? Então, qualquer profissão, se você joga, se você treina, se você dedica, você fica bom. Você não pode ser o melhor, mas você sai do mediano a bom, a muito bom, e aí o limite é o da forma que você. Então, acho que isso ajudou muita gente. Então, a gente, essa resiliência aí. Eu lembro que a gente começava a jogar os campeonatos aqui, a gente apanhava de todo mundo, né? Não era novidade, que a gente só sabia aquele negócio, né? Só saía tirar, não tinha noção ainda, né? Então era muito engraçado. Até que depois começou o negócio virar um pouquinho e começou a ficar bom, porque só a gente ia para Mega Servos e até um pouco antes da Mega Servos, né? Na WCG, nos campeonatos WCG lá em Brasília. E era engraçado que a gente, o Messias, por coincidência, né? E eu brinco com o Messias até hoje, nós somos amigos ainda. Cara, a gente só pegava o primeiro horário. Então, como aqui em Brasília era mais ou menos 300 e poucos quilômetros, eu tinha que sair de madrugada para a gente chegar lá e jogar o primeiro horário. E eu não sou muito de pedir as coisas, né? Então, cara, eu sou muito certinho. Cara, foi esse horário a gente vai estar lá. Então a gente chegava lá, jogava o primeiro jogo e vinha embora. Então, assim, então essa resiliência nossa foi, eu acho que foi o pilar para isso tudo acontecer. Bacana. E a evolução do time num conjunto, você acha que ela veio com a entrada do Osama ou vocês já tinham um corpo e o Osama, vocês já tinham o bolo e o Osama foi a cereja, digamos assim? Não, ele veio evoluindo. Na verdade, o time deu o próximo passo quando eu saí da parte de jogador para virar coach. Então, assim, o time já estava ali numa estrutura boa, só que tinha um lado bem pesado do time. Porque eu não era capitão, então eu só jogava. Que é diferente quando você tem um capitão que faz todo o comando, né? E de alguma forma você é bom de bala. Então, assim, como eu já estava lá com meus 30 e poucos anos e o reflexo era tão bom, né? Então, se a gente quisesse realmente dar o próximo passo, eu vi, cara, aí foi até um campeonato em Goiânia, eu acho que foi em 2009, ali 2010. Eu falei, gente, a gente precisa dar o próximo passo. E meus meninos não tinham coragem de tirar do time, né?
É claro, falou: "Não, pai, vou tirar", e assim, aí eu falei: "Não, vamos achar outra pessoa para jogar", e aí foi aonde que a gente deu o próximo passo, porque o time estava bem, os 3, o Osama também. Só que negócio, a gente ia, na hora que chegava na final, ali na semifinal, o peso meu fazia diferença, né. Então, apesar do pessoal jogava pra caramba, então acho que a diferença foi essa, na hora que a gente juntou 5 pessoas realmente com um nível maior, a gente foi para o próximo nível. E quem entrou no seu lugar foi o Ricardo. Foi o Lepra naquela época. Ele entrou para ser capitão ou não? Não, o capitão era Osama. Aí a gente teve a fase porque como era o Lepra morava muito longe, né, então às vezes a gente foi jogar campeonato que importa, aqui perto, em BH, alguma coisa, a gente chegou a jogar com Chapadinha, a gente jogava com o Dino, alguns campeonatos completando, porque já para o Ricardo vir já não era. Aí depois, na hora que a gente formou o time para jogar as Mega Seios, aí foi só o Ricardo. Massa. É, eu fazendo um adendo a essa história toda dessa evolução do time dos meninos, eu estava até vendo esses dias para trás na Team Play um tópico do campeonato de Caldas. E aí eu lembro que a gente pegou vocês em Tumbiara, num campeonato que ninguém quis ir, deu 4 ou 5 times, 6 times, não sei. E aí a desculpa foi que o Play Art ia pro campeonato. E vocês lá, eu falava, mano, esses caras são muito corajosos, mano. Porque assim, o nosso time estava muito à frente, não à frente do Play Art, obviamente, mas a gente já estava ali querendo trocar uns socos, né? E eu falava, mano, esses caras estão viajando, não sei o quê. De repente chegou o campeonato de Caldas Novas, a gente pegou vocês na D. Eu nunca mais vou esquecer esse jogo, na D-Trem. E era o Jacaré, pula, mata de AWP, o Lucas dando 2 balas, você de Galil atirando e matando andando. Eu falei, teve uma hora que a gente foi pro overtime nesse jogo. Você lembra? A gente foi pro Foi no overtime. detalhe. Foi no detalhe. E para nós, que de repente, cara, como a gente não acompanhava tanto, vocês iam mais para Brasília que para Belo Horizonte, a hora que a gente bateu de frente de novo, é tipo assim, a resenha do SEI era, galera, nós vamos perder o jogo, entra no jogo, cadê o Razek? Vamos aí, Og, vamos Amora. Então a gente precisou trazer força, porque, mano, sem brincadeira, era vocês começaram a dar bala, e não era só o dar bala, vocês tinham já uma consistência tática chegando no time, entendeu? E o Osama nem Aham. tava. Não, não dava não, é. O Osama era do nosso time, inclusive. E aí eu lembro Era que a gente. contra. E aí eu lembro quando a gente saiu da LAN, que a gente foi pegar o Play Art na final, a gente começou a resenhar sobre vocês, a gente falou, mano, próximo campeonato não vai dar pra gente, não, mano. Os caras estão voando. Essa foi a resenha. Aí depois a gente tirou o tráfego, botou SNK, enfim, aí acabou o time, mas é isso aí. Agora vem a pergunta que eu queria te fazer. A que você atribui a evolução do Lucas e o Henrique no jogo? Cara, dedicação, resiliência e dedicação, eles são muito dedicados. Eu lembro que nessa época aí a gente treinava, eles comiam CS, então eles não faziam outra coisa, tinha que estudar e comia CS, era o tempo todo, a dedicação deles, a disciplina para eles treinar. Então, você olhava lá a quantidade de horas deles da semana era no topo. Então, assim, eu acho que a paixão que eles tinham pelo jogo e a vontade de realmente de ser um profissional é o que fazia eles crescerem. Porque nessa época a gente estava jogando ainda, ia para Caldas, ia aqui para Itumbiara, a gente tinha muito em Goiânia, então a gente começou a dar trabalho aqui em Goiânia e isso, jogar os campeonatos em Goiânia, e foi lá que a gente começou a fazer, a gente jogou uns campeonatos São José dos Campos também, e aí esse treinamento deles fez a diferença, Zamora, porque o Lucas, eu lembro que no campeonato que a gente teve da Net Games aqui em Uberlândia de 2010, que a gente jogou com o time do Ricks, a gente perdeu a gente ganhou o time do Ricks, a gente perdeu na semifinal do Sem Chorar na época, que era muito bom, né? Então, assim, mas cara, a gente já tá dando trabalho. O negócio era tipo assim, já não dava para, digamos assim, entrar meio frouxo, não. Se entrasse meio frouxo,
passava o carreto, não dava não. Então eu acho que é isso, né? Então essa vontade deles e juntando realmente a dedicação é o que onde fez a diferença. Porque já era muito bom de bala, né? Então assim, treinar smoke, treinar como que é, treinar team play, então isso que faltava com eles, né? Esse entrosamento de team play e de tática, porque da bala, assim, é uma coisa que desde quando eles tinham 7 anos, que a gente começou na Lan House, eu já vi que os meninos eram diferenciados. Então, eu lembro que tinha o Bilong, que é aquele de Uberlândia, os caras que eram os top aqui da época de Uberlândia, eles foram lá na mesa nossa para saber quem que é fulano. Na hora que ele viu que eram os menininhos com 7 anos que não subia, não, assina meu pé de mouse aqui, rapaz, não tem condição não. O que você está fazendo? Então, assim, já dá para ver que era diferenciado, porque era forfã, né? Então, para forfã era beleza, né? Ele Sim. estava, assim, tá em casa, né? Então, eu acho que é isso. Aí ele já tinha o dom, e aí juntou com a dedicação, né? Massa. Charles, me responde uma pergunta aqui que nem tá no meu roteiro. Qual que era a resenha? Eu quero saber as duas resenhas. A resenha do voltar do campeonato derrotado, tá? Dependente da derrota. E voltar do campeonato que vocês ganharam, o primeiro campeonato. Eu quero saber a primeira resenha daquele campeonato que vocês bateram na trave e a primeira resenha do campeonato que vocês ganharam. A- era a mesma mentalidade, Charlão, do tipo assim. Não, me conta você. É. Eu tô me Ca- ca- envolvendo aqui no ca- assunto, mas me conta você. Cara, o bom das nossas viagens, Amora, que eu até troquei de carro para a gente fazer essas outras resenhas, que na hora que eu tinha um Focus, né, na época, eu falei, cara, agora eu vou ser capitão, eu vou ter que trocar, eu comprei o Zafira, porque aí cabia 6 lugares, cabia 7 pessoas. Cara, a resenha era muito massa, porque assim, a gente naquela época não estava preocupado, tipo assim, ficava, a gente perdeu alguma coisa. Cara, a resenha era muito boa. A gente saía do campeonato, verificava, conversava ali e verificava. Agora, quando ganhou, aí é outra coisa, porque aí quando ganhou, eu lembro que o primeiro campeonato que a gente ganhou foi em São José do Rio Preto. E, cara, a gente ganhou de um jeito que foi, assim, muito engraçado. O finalzinho do jogo Foi lá, contra quem, afinal? eu não lembro o time, mas ela lá da região de São Paulo, um time muito bom. Só que naquela época lá, o rapaz arrumou algum problema lá e não conseguiu pegar a gravação que a gente queria guardar. Eu sei que no último round, o Lucas acho que tinha 5 balas na cara dele. Foi uma bala em cada. Foi Meu assim, amigo. foi coisa assim, de louco, ninguém acredita. Você pergunta pro Lucas, não tem lógica, ele deu 5 balas, uma bala em cada e ganhou o jogo. E aí acho que 16-12, 16-11, sei sim. Sei que os caras estavam ganhando, a gente virou o jogo, foi o primeiro campeonato nosso. E assim, a gente começou, acho que foi no sábado ou no domingo, e assim, sei que a gente chegou em casa virado, e chegou segunda, de manhã cedo tinha que trabalhar, e eu só tomei banho e fui direto para casa. E só Deus sabe como é que chegou, né? Porque todo mundo cansado, né? Aí eu comecei a dirigir, depois o Osama pegou. Eu falo que é Deus ajudando, né? Porque era muito cansativo, né? Porque eu, além da parte de acompanhar isso, eu tinha que trabalhar, né? Então, o que mais prejudicava os campeonatos era final de semana, era puxado, né? E aí eu tinha que depois na segunda trabalhar. Como eu já era líder lá do setor e já tinha muito tempo de empresa, né? Eu consegui chegar um pouquinho mais tarde, tudo mais, depois do almoço, mas não adianta, você se rebenta, né? Fato. Mas assim, a resenha era muito boa. Eu lembro um caso, para você ter ideia, que aí a gente começou a bater muito lá em Ribeirão Preto, e a gente estava voltando de madrugada um dos campeonatos que a gente ganhou lá, e a Polícia Rodoviária foi e parou nós. Hum. Falei, cara, e assim, aí eu conversando com ele, assim, não, é meus filhos, a gente tava jogando campeonato e tal, mó resenha, o cara assim, olhou lá, desceu o vidro lá, e aqueles meninos tudo novinho, né? Fala, cara, ele não pediu documento nem nada não, né? Mas assim, foi muito legal, porque a gente fazia muito essa resenha, né? E o pessoal de hoje não tem nem ideia como que era antes, né, Zamora? Porque assim, cara, a única coisa que você Não tem. sabia era que você ia jogar, que hora que você ia jogar, tirando os campeonatos do Messias ali, que era um pouco mais organizado na região, os outros era Deus sabe o que vai acontecer, porque você chegava lá, às vezes, às 8, você ia jogar na hora do almoço, 11 horas da manhã. Então, assim, ia almoçar sei lá que hora. Então, assim, era loucura, né? Então, essa parte era muito boa. Mas a resenha, os meninos, você sabe, né? Os meninos era resenha de tudo, não. Então, eles todo jeito eles se divertiam. Então, o bom Fato. disso, a gente era resenha para ir, resenha para voltar.
mas esse primeiro campeonato que a gente ganhou foi o primeiro em São José do Rio Preto. Depois acho que a gente não ganhou em Goiânia. Goiânia foi onde que a gente mudou a line-up para a gente ir para o próximo passo, e a gente ganhou em São José do Rio Preto, depois a gente ganhou vários em Ribeirão. Em É, Goiânia a gente era o eterno vice. porque o cenário de Goiânia também não era Era fácil. forte, não, ela era fortíssimo. Tinha o Oni, né, que vinha com os gêmeos, o Netwolf, Raposa e o BLDzinho, né, que era um Uhum. time muito bom. Inclusive em Goiânia, em Caldas Novas, que a gente ganhou de vocês, a gente pegou o Oni depois e na hora a gente falou, mano, não vai. Chegamos onde a gente tinha que chegar, porque era Play Art, Oni e depois era briga atrás de briga. Salve-se quem puder. Aí acabou de que a gente ganhou do Oni, e aí eu lembro que a gente foi comemorar, vocês estavam com a gente, foi muito bacana esse campeonato de Caldas Novas, foi marcante mesmo. E cada É, nova eu tava com a família ainda. A esposa foi para lá, foi para piscina e eu fui lá pro campeonato. Ó, a todo gente mundo vai para ficou nos piscina. hotéis É, ali, né? é. Gente, mano, Na Caldas resenha, Novas foi muito bom, era muito boa a resenha. foi muito bom. Charlão, pergunta difícil aqui pra você, viu? Existe algum player que passou o seu caminho no qual você se arrepende de ter jogado? No meu time? É. Não, E não. existe algum player que você gostaria de ter colocado no teu time? Ter jogado com, talvez, não sei. Da sua época, da nossa época Cara, ali. naquela época era muito difícil, os Zamora, ser sincero, eu não me lembro de qual, porque naquela época era muita panela, né? Então, assim, os caras que a gente podia jogar lá, pensa os caras da Game House, da Mandic, aqueles caras bons, os cara que a gente poderia, tipo assim, eu vou pegar aqui, vamos pensar, olha, eu vou pegar um Beat, um NAC, aqueles caras, assim, os caras bons, na época lá já jogava o, o Lean, o Fala, então assim, os caras bons tava assim, era inviável. Então na região aqui, acho que a gente jogou com os que a gente podia jogar, entendeu? É claro que a gente tinha, por exemplo, a gente tinha o Viol naquela época que era de BH, a gente poderia, mas assim, a logística não ajudava, né? Porque a gente estava em Uberlândia, tinha que viajar para perto, então assim, fosse uma pessoa muito longe, ficava inviável. Então assim, a gente pensou em jogar algumas nomes desse pessoal que na época lá era desses principais pessoas, né? Tinha muita gente top, mas assim, a gente sabia que era basicamente sonho, né? Então, assim, o BTO, a gente gostaria de jogar com o BTO, mas assim, não adianta, os caras estavam num time, era aquele negócio, você estava um patamar muito acima da gente, então não era viável, né? Querer a gente queria, mas a gente sabia que era inviável para nós naquela época, né? É, PlayArt era um dos top aqui da região, né? Por exemplo. exato. É porque na nossa época, bom, pra quem não sabe, eu e o Charlão, a gente jogou praticamente na mesma época. Praticamente não, na mesma época. E a gente tinha, né, o Game House, Mandic, tinha o PlayArt, e a gente tinha muito contato com a galera do PlayArt, Michel, BT, Maluk, ADR, Red Fox. Então todo o campeonato tava os 15 bonecos lá, o PlayArt, o You Never Know e o UK. Então a gente sempre tava junto, e o BT, ele era um personagem, né? Porque o Michel era mais reservado, o ADR era muito na dele, Maluk também, agora Red Fox e o BT, eles eram mais de Resenha. juntar, mais resenha, exatamente. E o BT como capitão era, tinha, tinha que falar, né? Cara, era É. excelente capitão, isso é um fato. Naquela época tinha muito time, né? 69, a gente tinha uns caras bons lá, GC, então assim, tinha uns caras, mas assim, era aquele negócio, era região Rio, era o estado do Rio que tinha os top, depois tinha o pessoal de São Paulo, e aí vinha o pessoal da PlayArt ali de Brasília, né? Então era mais ou menos a chave, mas assim, a gente é mineirinho aqui, do interior aqui, a chance era nenhuma. Então, assim, eu acho que a gente aproveitou o que a gente tinha de melhor aqui e caminhou aí. É verdade. Charlão, vamos lá. Vamos falar de. Desculpa. Vamos falar de coisa um pouco mais difícil. Eu queria que você me desse um exemplo da derrota que mais te doeu. Isso acompanhando os meninos ou jogando com os meninos? Você diz acompanhando como coach do time? É, Pode ser.
Eu acho que foi quando a gente estava jogando lá na Mega Servo, se eu não me engano, de 2011, 2012, que a gente tinha chance de passar. Eu acho que a gente pegou o time do Feira ali, e assim, na trem, e a gente não conseguiu passar de fase. Assim, a gente chegou lá como basicamente favorito, e a gente não conseguiu passar. Eu acho que é o RK, eu não lembro qual que é o time, mas era o time do Feira naquela época. O Feira já estava baludo. E eu acho que foi a derrota mais doeu para nós. A gente estava com o time completo, já era o segundo ano, né? A gente, em 2011, a gente tinha ficado em terceiro, a gente ganhando do Play Art, né? E para nós foi coisa mais histórico. E depois, no ano seguinte, que foi o último ano da Acervos, a gente perdeu para o time do Feira. Eu acho que essa que foi mais doeu em termos de LAN, a gente jogando. Porque para nós, a gente passaria fácil pelos playoffs, né? Essa vitória que você acabou de falar do PlayArt é aquela icônica que o Gordox já Aquela tinha icônica encerrado? 2011, quando o Play Art na Nuke. É, pra quem não E sabe dessa história, eu tava assistindo o jogo, ou eu assisti a demo, não sei, eu tava assistindo, tava no stream, eu não lembro agora, enfim, mas eu sei que acho que sobrou o Osama contra 3, Osama contra o 4, não lembro agora. Foi o Osama, não foi? foi o Osama. Só que o Osama não tava com o nick dele. Tava o Osama e mais um, acho que era X4. Na X4, verdade, tava exatamente. 5, eu acho que tava 5x2, aí alguém matou um na rampa, e depois ficou 4x2, aí a gente buscou E e, foi e a pro gente overtime. foi pro overtime. Mas o É, Gordox lá, o pessoal já tava, tipo assim, acabou, e assim, não tinha nem plantado a C4 ainda, tipo assim, tá 4x2, não. Acabou, vai entrar ali na casinha, ali na vermelha e já era, né? E o Osama foi lá e buscou, deu bala pra caramba. exatamente. E o Osama, É. o Osama é tão azarado que ele não tava com o nick dele de Osama. Ele tava usando um outro nick, nada a ver. E aí eu sei que o Gordox começou, porque chegaram longe, os meninos de Uberlândia, parabéns, e não sei o quê, de repente, blá, 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 overtime. Aí os caras, acho que vocês meteram até 4-0 no overtime. Foi E 22-20. Eu então foi lembro no que no segundo último, overtime. teve 2 overtime. E a gente no último overtime, aí a gente conseguiu dominar ali. Eu acho que a gente tava de CT, conseguiu dominar ali a Nuke na parte da B ali. E aí não deu tempo de a gente plantar C4, não. Aí a gente ganhou e foi uma loucura. E eu lembro que nessa época a gente tava jogando pela Tio Deck, se eu não me engano, né? É, e aí, não, que é da Open Game. Cara, e eu lembro que quando eu sei que o rapaz falou lá, o dono, né? Nossa, vocês ganharam do Play Art, outra tal coisa. Cara, ninguém nem lembrou de mais nada, nós só comemorou de ligar. E engraçado que nesses mesmos campeonatos, Amor, o pessoal que é mais antiga, o Apoc, o pessoal que acompanhou, a gente jogou contra o pessoal os Boludo, nesse mesmo campeonato. Essa A gente galera estreou agora? essa galera, não agora, né? Mas deixa eu ver a lineup aqui, deixa eu procurar aqui a lineup. Mas a gente jogou como Datatec, se eu não me engano, deixa eu ver. A gente jogou contra a Datatec, que era fortíssima naquela época. Se eu te pegar a lineup aqui. É o Zot, Sebastinho, Freak, Relic e Conest. Cara, e esses caras eram um dos favoritos para esse campeonato. Não, o Eu- Sebastião jogava Era, demais. era. E a gente, eu sei que tava tendo outros jogos lá, e aí o que que eles fizeram? Eles pararam os outros jogos e foi ver a gente jogar contra o time dos Boludos. Cara, e foi muito massa, porque a gente ganhou deles e, se eu não me engano, era. Como é que era aquele mapa lá, gente? Mais antigo? Tuscan? Os túnel. Tusca, isso mesmo. A gente Não, jogou dentro Tuscan. da Tusca. Então o Playart tava jogando, o povo tudo parava, todo mundo para ver a gente jogar, né? E a gente jogou, porque a gente tinha perdido o primeiro jogo, o Lucas passou mal pra caramba no primeiro jogo, a gente já foi pra Lauer, e em seguida a gente teve que varrer a Lauer inteiro, e a gente jogou contra eles e ganharam. E aí foi muito top. Foi muito Massa. bom. E Charlão, e a vitória mais bacana? Pode ser o jogo ou um campeonato, aquele que vocês mais prazerosa. Cara, não tem como não ser o PlayArt. As duas principais, tá? Foi com o time do PlayArt, pela forma que foi, assim, porque era um time que a gente respeitava muito na região, era um dos
dos melhores do Brasil naquela época, e a gente jogava muito contra eles e vocês, né, e a gente só perdia, assim, já não levava espanco, mas não conseguia ganhar. Então essa vitória lá foi excelente, e também lá em BH, quando a gente jogou contra o time do Viol lá em BH, ninguém ganhava do pessoal, esse que se ataque lá em BH, mas ninguém ganhava deles lá em BH. Do Nós saímos Caos? daqui, do Caos, isso. A gente saiu daqui, foi lá, na casa deles lá, e ganhou deles em casa. E aí a gente ganhou a vaga lá para a Servus Cup, foi onde que a gente ganhou com tudo pago lá para a Servus Cup, que valia o campeonato. Então a gente saiu de Uberlândia, e aí foi era em Contagem, né, cara? Um rolê danado, e a gente conseguiu Contagem. ganhar. Eu acho que foi os dois primeiros, foi os principais campeonatos. Primeiro eu colocava o Play Art, e o segundo pela forma que foi, porque a torcida tudo contra, né? Mas o pessoal gostava muito dos meninos, né? Mas e pelo jeito que foi lá, foi muito top. Então a gente conseguiu ganhar lá e sair com a vitória lá em BH e ir para Servos. Eu não sabia dessa vitória contra o Caos. Eu acho que o Caos, dentro do Triângulo Mineiro, eles perderam para dois times. Perderam para o Saga de Uberaba, que era eu, GD, Ratinho, Yakuza e o Véder, e perderam para vocês. Só para a galera ter uma noção do quanto era a superioridade do Caos dentro não vou nem botar do estado total, né? Do interior de Minas, por exemplo, os caras nem. A gente era chacota, né? Eles chamavam a gente de pé vermelho. Então, se a gente chegava para jogar em BH, eu sempre fui muito para BH jogar. A galera falava Uberaba, Araxá, Uberlândia, Itumbiara não, Sacramento, essas cidades, eles não queriam nem saber. Os caras que vão passar o carro, mas já sofreram um pouquinho com nós. Já, a gente já tem aquele negócio, a gente deixou a nossa marca lá, o Mineirinho, nós passamos lá e falou, ó, o negócio não é bem assim não, o interior aqui também dá bala. Foi muito Exatamente. massa, e naqueles anos pra frente a gente já começou a ter o respeito, né, porque, a gente já estava aparecendo, né, então assim, eu comento que em 2012 a gente estava no auge, os meninos estavam no auge do CS deles. Então assim, eu praticamente eu colocaria eles assim entre os 5 maiores do Brasil naquela época ali no CS 1.6, facilmente. É que depois aí mudou, né, mas, se continuasse 2012, 2013 CSGO, com certeza a gente ia dar trabalho para muita gente. Aqui encerrou, né, mas a gente chegou ali, tanto que a gente chegou top 3 ainda, né, nesses últimos anos, mas a gente chegou ali facilmente entre os top 5 aí do Brasil. Charlão, vou te fazer a última pergunta aqui, porque a gente precisa virar o bloco. Essa transferência do CS 1.6 para o CSGO, ela teve um tempo meio nublado aí, não teve? O Teve. que os meninos fizeram para não desistir? Ou eles já estavam com a certeza de tipo, eu quero viver disso? Cara, eu não sei nem se os meninos pensavam em viver disso, eles muito novo, tá, Zamora? Na verdade, eles gostavam de jogar o CS. Então, assim, apesar de ter mudado, então, assim, para quem estava em profissional alto nível, tinha salário, alguma coisa, eu acho que o baque foi maior, né? O que vai acontecer? Como eles ainda não estavam nessa vibe, cara, eles jogavam para, digamos assim, era a diversão deles, para eles era, digamos assim, aprender mais de um jogo. Então, assim, eles nem, assim, foi natural, tá? Então, assim, como a gente não tinha um patrocínio, assim, que recebia salário nem nada, né, então basicamente quem mantinha o time era eu, então para ele foi natural, foi treinando, cara, e deu certo. Mas assim, eu lembro que na época do Fallen, né, então eles pensou até em desistir, porque CSGO ia ficar muito diferente, então tem muito time que naquela época lá até parou, né, então assim, nem se arriscou no CSGO, mas para eles, como ainda continuou diversão, eles falaram: "Ah, nada mudou não, vamos seguir em frente". Massa. Charlão, já descobrimos qual foi a derrota mais triste, a vitória mais alegre. Agora a gente vai se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Você tem um ídolo no CS? Cara, eu posso falar que meu ídolo é o Henrique, que eu respeito pra caramba. Pra mim é o Henrique. No 1.6, eu gostava muito do Markelov. Markelov e Kogu, pra mim, eram as referências naquela época lá. Tinha gente pra caramba, mas eram os principais. Mas hoje meu ídolo, que eu falo que para mim vai conquistar
tudo que ele precisa é o Henrique hoje. Massa. E fugindo um pouco aqui do roteiro, é, é, se você não quiser responder também não tem problema não. Eu vou aproveitar aqui que você já é o pai das crianças e vamos ver se a gente consegue te arrancar alguma coisa aqui. Henrique e o Lucas, essa conexão essa é uma opinião minha, tá? O Henrique saiu da Fúria, não sei o quê, eu não sei o que que se passou, etc, etc. Mas eu acho que essa conexão de gêmeos, ela é muito mais forte do que a gente imagina. Eu tenho razão nessa história aí? É isso mesmo, imagina que você já tem uma conexão grande quando você é irmão. Quando é gêmeos, isso aumenta muito. E você falar de uma pessoa que você jogou basicamente a vida inteira junto e caminhou junto, isso faz toda a diferença, né? Eu acho que isso é o que acontece. Então, os gêmeos realmente têm essa união aí e sente muito fora, né? Eu entendo que o pessoal fala até hoje, mas o Henrique saiu da... Gente, é aquele negócio, nem tudo é só o jogo. É fácil a gente falar, né? De Contar de fora, fora. comentar, mas você não sabe como é que tá a pessoa, você não sabe como é que tá o sentimento dela. Mas ele poderia estar ganhando tudo. Cara, poderia, também não poderia. Então, assim, eu comento com meus meninos, e eu sempre foi uma coisa que eu sempre falei, a gente tem que arrepender do que a gente não fez. Porque se imagina que ele não experimenta fazer isso, ele não ia saber como que foi depois. Cara, se deu certo ou não, é consequência. Igual, se eles não tivessem essa coragem, até comparando ali quando eles fizeram o leste naquela vaga que foi para os Estados Unidos, que foi onde tudo começou. Se ele não tivesse essa coragem, eles não estavam jogando hoje. Então, assim, você tem que, de alguma forma, fazer uma escolha. E se tudo fosse 100%, né, Osama, o Zamora, tudo já tinha sido melhor, né? Então, o mundo hoje era melhor. Imagina que tudo que a gente fizesse de decisão, a gente estava 100% assertivo. Cara, não tem É. jeito. Então, eu acho que ele fez o que o coração dele mandou. Não tem certo e errado. Ele fez e tá aí, entendeu? E eu falo que eu faria o mesmo, entendeu? Acho que todo mundo comenta, mas não tem muito o que fazer. Quando você põe uma coisa no objetivo, olha, eu vou jogar com meu irmão. Cara, você não tá querendo saber se você tá no primeiro do mundo, se você tá no último. Cara, você quer jogar com seu irmão. E não tem aquele negócio, não tem certo ou errado. Tem um certo ou errado da perspectiva de quem tá olhando, né? Tá de fora. Cara, você tá num time muito forte. Cara, mas que situação que tá ali? Então eu falo que você tem que arrepender do que você não fez. Porque se não tivesse feito, e sei lá, depois de ter saído da fúria e tudo mais, e se tivesse dado muito certo ele ter sido campeão mundial de novo. Então, assim, eu acho que ele tomou decisão correta aqui naquele momento e vida que segue. Eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo, viu, Charlão? Porque muita gente, como a gente éramos muito a gente, a nossa amizade era mais cercana, mais junta, né? Como a gente viveu esse começo dos meninos, então muita gente me procurou o Yogi. Meu, o que tá acontecendo? O cara vai sair da fúria, não sei o que. Eu falei, mano, cara, são gêmeos. Ele não é igual, é a mesma coisa que você falou, eu falava pra galera, falava, mano, você tem um irmão? Você tem uma irmã? Qual que é a sua conexão com ela? Eu amo a minha irmã, eu faço tudo, né? Irmão, os caras são gêmeos. Eles nasceram juntos. Os caras começaram a jogar CS juntos. A gente viu esses bichos crescer juntos. O Lucas e o Henrique. Então os caras só querem jogar juntos, mano. Foi Entendeu? 16 anos jogando junto, fazendo tudo junto, né, cara? Então, de repente, olha, É uma você vida. você fez uma coisa assim, você tentou fazer alguma coisa separado, mas é aquele negócio, deu vontade de jogar junto de novo, tem que jogar, pô. Porque Eu é aquele também acho. negócio. De manhã você não sabe o dia de amanhã, né, Zamora? Amanhã pode ser que você não tenha oportunidade. Você não tem oportunidade de você falar com a sua mãe, você não tem oportunidade de falar com seu ente querido. Cara, eu quero jogar com meu irmão no outro mês. E é assim que Exatamente. funciona. Porque Exatamente. imagina, olha, eu não fiz isso e acontece qualquer coisa. Imagina o O arrependimento que peso, você peso na fica, né? consciência Cara, que eu tive a oportunidade de jogar com meu irmão e aconteceu qualquer coisa, eu não joguei. Cara, isso vai pro resto da vida. Então, por isso que eu falo, você tem que arrepender do que você não fez. O que você fez, cara,
tá tudo certo. E outra, Apesar de você ter dado muito bom, muito ruim, você fez, entendeu? e outra coisa, eles quase foram campeões do Major, né? Rapaz, não me... essa aí Você deve tava ser lá, Charlão? pesada. Tá, presencial. Charlão, a gente já tá terminando, mas eu vou aproveitar aqui. Você pode ser sincero, não é porque você é pai dos meninos, não. Você considera Lucas e Henrique os maiores jogadores de todos os tempos do nosso estado? Não porque eu não vivo mais em Minas, mas de Minas Gerais? Cara, do estado eu considero que sim. Eu acho que, pelo que eles fizeram, o Henrique de AWP, eu acho que o Henrique de AWP ele chegou a ser ali fácil, fácil entre os 3 melhores do mundo. Então até me arrisco a dizer que o Henrique ali em 2017 era o terceiro do mundo fácil, entendeu? O Lucas talvez não esteja nesse nível tão grande da parte de assalto, que assalto tem muito mais gente, né? Mas de Minas Gerais é disparado, não tem nem o que. Se você olhar o que eles fizeram, né? Depois que eles comaram o gosto, né? Eu brinquei de jogar nos campeonatos que o povo deixaram a gente jogar mais, né? Fala, não, vocês não vão jogar aqui mais, não. Vocês podem separar, é Lucas para um lado e Henrique para o outro. Então, assim, eu acho que disparado sim, tá? Eu acho que chegaram a bater aí na fácil, fácil. O Henrique chegou a ser top 10 aí do mundo ainda, inclusive, né? Mais de uma vez, né? É. Então, Mais de uma vez, é verdade. os É, caminhos foram meio turbulentos, mas ele teve aí entre os principais do mundo e eu tenho certeza que ele vai voltar ainda. tá voltando. Henrique tá bem no MBR. Charlão, vou aproveitar que se tiver um spoiler aí, é sempre bem-vindo. O Lucas, tem alguma coisa em vista? Cara, o Lucas já teve várias propostas, então assim, todo momento que ele tá pensando o que que ele vai fazer. Ele tem alguns projetos dele, então assim, Massa. aí tem que ver se realmente, talvez agora que essa mudança do CS2, né, ele mude alguma coisa, mas assim, ele já teve oportunidade de voltar várias vezes aí para o cenário, mas ele está com um projeto individual. Acho que se ele conseguir de alguma forma um time diferenciado, pode ser que ele volte para o cenário, mas por enquanto ele está realmente num projeto mais pessoal, da loja dele, das coisas dele de stream. Deve voltar com a stream agora recente. Massa. Eu queria até deixar um beijo para essas crianças aí. Deixa não esquecer do PBF também, que é um parceiro, Lucas Henrique PBF e Charlão. A gente viveu 3, 4 anos de Counter-Strike grudados praticamente e dividindo informações, dividindo táticas, e um ensinando para o outro. Foi um momento muito gostoso. Foi o final da minha carreira praticamente, mas que eu pude ver nascer essas duas lendas, que Henrique e Lucas são lendas, né? São Eu era legends. naquela época eu era o chato dos campeonatos, né, Zamora? Gente, vocês não têm noção. Mas pensa numa pessoa que é totalmente detalhista e que o negócio tem que ser certo. Então a gente chegava assim, como a gente, só porque ninguém conhecia nosso time, o negócio tinha que ser bagunçado. E eu era muito cri-cri, eu racho o bico, né? Então você chegava num campeonato, cara, já teve sorteio. Mas como assim teve sorteio? Eu não estava aqui? Ah, você vai jogar? Não, vai sortear de novo. Então eu era o cri-cri do time. O Yogi rachava o bico. Não, eu não tô preocupado se eu vou jogar com o Pleat, com o K, quem que é. Cara, mas eu tenho que estar aqui participando, pô. Então, Claro, assim, várias vezes, né, o pessoal ficava, o Yogi ficava muito fraco comigo. Imagina o que, que a gente ficava depois fala, cara, o Charlão de novo ele vai causar. E era certeza. Fez alguma coisa, eu não tava junto, tinha que refazer de novo e assim, tava tudo certo. Cara, mas falando do Miau de 2017, eu comparo aquele jogo, o Zamora, que eu tive lá presencial e eu tive no bastidores, né? Cara, é aquele negócio, não tinha que ser. Não tinha que ser aquele negócio. É o jogo do Gambit, né? E é aquele negócio, é o jogo da vida dos caras. Eu acho que compara a Itália e o Brasil, se não me engano, de 90, né? Se não me engano, assim, a melhor seleção e o Paulo Rossi lá. E assim, tudo que o Brasil fazia, o Paulo Rossi lá ia fazer um gol. Eu acho que era 82. mais. Foi 82, eu acho que foi 82. Então, assim, a melhor seleção que a gente teve, basicamente, em 82 lá, e nada dava certo. Então, se você analisar aquele jogo que a gente passou o carreto neles no primeiro mapa lá, e no segundo mapa era trem, e o jogo estava equilibrado. Eu lembro até hoje, uma jogada mal interpretada. E detalhe, ninguém sabe isso, mas posso falar hoje.
o Lucas é muito metódico com o PC. E nesse dia, a gente jogou num dia antes, se eu não me engano, foi contra o time da Polônia, a semifinal, e a gente jogou de um lado e o PC estava liso. Na hora que a gente jogou nesse outro dia, o PC do Lucas tava estranho. E o Lucas era muito chato nesse sentido. Então, assim, ele tava focado no problema do PC dele às vezes. Então, assim, nada tá dando certo. Então, assim, o PC não tava bem. E, assim, tudo que se você analisar aquele jogo lá, tudo que eles faziam na Smoke dava certo. E tudo que a gente fazia não dava certo. Então, assim, eu falo que quando não tem que ser, não vai ser, né? Então, não tem. Mas, assim, eles jogaram pra caramba, cara. Então, assim, eu falo que tiver aquele jogo lá mais 10 vezes, eles vão perder as 10 vezes da situação que tava lá. Porque eles estavam jogando muito bem, mas o outro time tava no alto astral, né? Assim, era coisa de outro planeta, né? Eles entravam na Smoke, matava todo mundo, saía da Smoke e a gente fazia ao contrário, nunca não acontecia nada. Então, assim, muito triste, mas eu acho que a gente aprendeu a lição. Com certeza. E era um time, cara, KNG, Fênix, Bolts e os meninos, né? Canigê, Boltz, Lucas Henriques e Chilega, se não me engano, é isso, né? Ah, era o Era isso? Stilega? Não era o Fênix? Era o Stilega, é verdade. Não tava lembrando do Stilega. Eu acho que era, se eu não me engano, era Steel, Boltz, Lucas Henrique e o KNG. É E o Zac verdade. de técnico. Ah, por que que eu tô botando o Fênix nesse time? O Que louco. Fênix entrou depois, né? No próximo. O Ah, Fênix era de antes, né? Jogava antes, né? E ele depois, na veio hora que antes, foi, ele jogou antes, né? Na parte lá que a gente tinha o jogo lá. Eu esqueci o nome do time, que ainda a gente estava indo para os Estados Unidos. Aí. Golden alguma coisa, não era o nome do É, campeonato? Golden Chance, negócio assim? um negócio assim, só que eu esqueci o nome da tag. Então, ele jogava para esse time e depois eles rapidinho lá, o pessoal do Fallen puxou ele para lá, né? Porque eu lembro que naquela época, tipo assim, começava a destacar, cara, isso aí ninguém conhece, né? Mas era muito engraçado. Os meninos, na hora que ele estava nessa chance de ouro lá, que eles estavam nos Estados Unidos, na hora que o time deles estava no próximo nível, mexia alguém do time deles. Eles continuam dando bala. Tava no próximo nível, mexia alguém do time deles. Até que da última vez deixou com o time, quase o time inteiro, né? Ficou só. Aí, daquela época tinha o Lucas, o Henrique e. Que joga no Flamengo. O Showtime? Isso, o Showtime. Então, basicamente, ficou esse pilar. E o resto eles mexeram. O Fênix, se não me engano, o Phelps. Então, assim, o técnico também foi. Então, assim, todo jeito eles falaram, ó, o negócio aqui, vamos ver cá, então a gente era formação de talento. Cara, mas chegou muito longe. Não Com tinha o que fazer, certeza. né? Ele que era de alguma forma que põe o dinheiro no bolso, né? E É aquele verdade. negócio, olha, você não ganhava nada, ó, você vai chegar aqui e vai ganhar $2.000. Cara, como é que você não vai? Ó, você vai Fato. ganhar aqui $3.000. Então, assim, não tem o que fazer, né? É o É sonho seu verdade. jogar pessoalmente, ainda mais com os caras que você ia jogar, né? Fê, Fallen, Code, então, assim, não tinha o que fazer, não, foi muito massa. Com Eu ia lá certeza. acompanhar eles de vez em quando. Eu fui lá nos Estados Unidos, lá na hora que eles, em Lancaster, lá, que a casa deles era perto, cara. Eu agradeço, assim, em termos de agradecimento, eu aproveito aqui até para, assim, agradecer o Fallen por o que ele fez no cenário, né? Fez pelos meninos, apesar de a gente teve alguns atritos aí na questão de sair o gol, mas eu acho que tudo foi alinhado, mas, assim, o que ele fez de acolher os meninos, de dar oportunidade lá fora, aqui no Brasil também, a mãe deles, assim, pessoal muito especial, pessoal que eu admiro muito até hoje, tem muita convivência. E eu falo que a gente hoje tem uma maturidade muito maior, né? E é muito top o que eles fizeram e os meninos chegaram realmente. Claro que tem o talento deles, né? Mas as oportunidades que eles deram e o que eles abraçaram, né? Então fica aqui meu agradecimento especial aí à família do Fallen, de forma geral, e o Fallen. Massa. Charlão, vamos lá. Chegamos na nossa última parte aqui da entrevista. É a parte do quadro que chama Strafe Bala, beleza? Eu perguntei, você responde qualquer uma das duas opções que eu vou te dar, sem pipocar. Lá vem golpe. A minha última pergunta era por que você largou o competitivo, mas você já falou, né, que vocês estavam batendo na trave e que para o time melhorar você precisava sair, porque você trabalhava muito, o reflexo já não estava a mesma coisa, e aí entrou. Ricardo Lepra foi um fator
muito positivo para o time chegar onde chegou, ou você acha que foi um fator positivo, ao invés de muito positivo? Cara, eu falo que foi muito positivo, porque o Lepra tinha uma vibe muito boa, gostava muito do menino e tudo mais, acho que foi muito positivo. É aquele negócio, você tinha uma sinergia muito boa, né, então a gente pegou, 5 pessoas com a sinergia ótima, o Lepra já conhecia os meninos de muito tempo, o Osama também, então assim, deu ali aquela sinergia, então assim, todo mundo se respeitava, todo mundo ali jogava bem, então isso eu acho que deu pra gente ir para o próximo passo sim. Você jogou com o Kozama, obviamente, né? Joguei. Você também achava ele muito chato? O Osama sempre foi chato, né. Osama, você era insuportável. Vou- só Só que eu contar não uma. podia falar só que eu não podia falar muita coisa, né, o Zamora, porque é aquele negócio, assim, eu olhava lá, dava o tab e o Charim estava lá no NEM, né, então: "Ô Jair Brasil, eu preciso de você". Eu lembro que no campo da na Net Games aqui em Uberlândia, que a gente fez um super camp aqui e assim, revolucionou o cenário, né, porque o campeonato era tudo em São Paulo, a gente fez um camp aqui e eu estava no time, e o Osama também, cara, a gente estava com o time do Ricks, numa inferno. E assim, eu sei lá, acho que eu estava 2 Charles Brasil, estava horroroso. Cara, e no round mais importante, eu estava mexendo no teclado lá, ó, sei lá o que que eu arrumei lá, eu apertava o Ctrl sem querer e subia aquelas questões de botão que tinha, né, naqueles atalhos. Então eu estava tentando arrumar, então eu saí super atrasado do tapete, que eu estava da inferno, então eu saí super atrasado. Sabe, cara, só que negócio que eu falo que é dia. Eu saí super atrasado e Os peguei e caras ganhei rusharam. 2 costinhas. Hum. Cara, então assim, o que eu não matei no game inteiro, eu matei naquele round. Caí areia e matei, então assim, a gente ganhou o round. Assim, o racha, então assim, foi o round do game. Eu fiquei ali enrolado o tempo todo, depois só foi gritaria. O Osama, inclusive, eu já convidei ele para vir para o Legends, ele vai participar. Teve um jogo nosso contra o PlayArt, a gente pegou eles na final em Tumbiara. Foi a primeira final que a gente perdeu para eles. A gente tomou uma sapatada de 16-1 na D-Train e aí a gente foi jogar a Nuke. A gente perdeu de 16-14. Aí o Osama saiu tão revoltado que ele soltou a seguinte frase na frente de todo mundo. Do PlayArt não, obviamente, que ele não tinha peito para fazer isso. Ele falou: se o meu time tivesse 5 Osamas, o PlayArt não ia aguentar a gente. O Osama era figura demais, né? Esse é o Osama, galera. E o Vai estar Osama aqui era com a muito bom, gente. viu? E o Osama era muito Ele bom. era, ele era, ele era. Eu brinco com ele que o Diferenciado, tom de garoto. longe. Eu brinco com ele que o tom de longe era melhor que ele, mas o Osama ele era quase que completo. Ele era WP, É, capitão, assault, é, enfim. é. Vamos lá, Charlão, pra gente finalizar aqui. Strafe Bala, te dei as opções, você responde. CS 1.6 ou CSGO? CSGO. Cubble ou trem? Trem. Osama ou Ricardo Lepra? Osama. Lucas ou Henrique? Skip. Essa aí eu aceito! Essa eu aceito porque é filho, essa eu aceito. Eu perguntei só pra te sacanear. O K ou You Never Know? O Never Know, pô. Vai É a pelo história que a gente coração, fez, né, cara. não tem jeito, né, a gente fez história, caramba. Galil ou Famas? Galil. Galil, você é um monstro da Galil. Eu sempre te falei, Charles Brasil. Chaleira, obrigado por ter aceito o convite. Espero que você tenha se divertido. Espero que tenha te dado uma nostalgia gostosa aí de relembrar vitórias, derrotas. Fica à vontade, dá o seu recado. Esse é Mas o. deixa eu só fazer um adendo aqui, né, claro que de CT a Faminhas era o que tinha, né, e era mais ruim, eu pegava a arma mais barata ali, que era que eu me dava conta, né. Eu lembro que a Famas lá eu dava trabalho pro povo de CT, viu. Eu lembro que a gente jogou contra o time do Gordox lá, eu dei um trabalhão pra eles lá de Famas, mas aí de CT a Famas fazia sucesso. Cara, agradecer aí realmente a oportunidade aí, parabéns pelo quadro aí, sucesso pra você e todo mundo aí que tá nos acompanhando aí. Um excelente dia aí, um excelente, eh eh, acompanhe aí os próximos vídeos aí do Zamora, que o cara é figura, o cara é lenda aí, tá com a gente tem muito tempo, né, o Zamora. A É, gente trocou muita figurinha, então assim, eu brinco que se o que a gente andou e viajou, né, nesses anos ali, pensa ali de 2000 ali até 2012, que a gente pegava estrada, eu acho que vocês não comeram de sal, porque é muita estrada, viu. É é muita verdade. coisa, porque,
Pensa que a gente ia e todo final de semana tinha um campeonato, tinha que andar. Então é muito tempo de estrada. Obrigado. Valeu, Charlão. Fica com Ah, Deus. Beijo nas crianças, beijo no PBF1, tá? Obrigado mais uma vez por ter aceito aí. Você é um Legends, né? Por tudo que você fez pelo CS, né? Não só colocando os meninos, né? Debaixo da asa para levar para os campeonatos, mas muito da evolução deles, obviamente, passou pela sua resiliência também, né? E tamo Foi junto. patrocinador. Patrocinador durante muito tempo. E é isso aí, meu rei. Muito Obrigado. obrigado. Fica com Deus. Até logo. Até logo. Abraço.